Nós vamos agora ao vivo mais uma vez. Você segue observando basicamente aquela imagem em que a gente tem a impressão de que já é mais tarde do que de fato é, dada a quantidade de fuligem e fumaça no céu, e ouvindo também o barulho constante de explosões. Nós estamos em uma nova fase em que os ataques foram intensificados, os bombardeios aéreos foram intensificados e a operação terrestre também, que começou na sexta-feira e não parou. Desde então, Israel mantém tropas em solo para atingir mais de 450 alvos dos terroristas. Segundo Israel, 450 bases do Hamas já foram destruídas. Esse é o número que Israel atualizou até ontem. Essa imagem é ao vivo também, que a gente está mostrando agora? As duas são ao vivo também, uma imagem com bastante fumaça da fronteira com o Líbano, né? De Israel com o Líbano, onde também há uma preocupação. Agora a gente volta para Gaza, caiu o sinal lá da fronteira com o Líbano. Ontem a gente mostrou aqui que a autoridade libanesa já instaurou um plano de emergência para, caso necessário, evacuar o aeroporto de Beirute, o principal aeroporto do país, porque há um temor de que Israel responda a ataques que estão sendo feitos a partir do Líbano pelo Hezbollah, destruindo a infraestrutura libanesa. E um ponto óbvio, caso isso de fato aconteça, é o aeroporto da capital libanesa. Ontem Israel chegou a interditar no céu um míssil lançado a partir do Líbano, muito provavelmente pelo Hezbollah. Há esse temor de que esse outro flanco, já há um novo flanco, né, de guerra, evidentemente nem se compara com o que está acontecendo aí na faixa de Gaza, mas que as coisas piorem por lá também. Há sempre o temor de que o Irã, que é acusado de financiar tanto o Hamas quanto o Hezbollah, deixe de fazer apenas ameaças e de alguma maneira se envolva no conflito. O presidente do Irã, Ibrahim Raisi, publicou hoje de manhã uma mensagem numa rede social em que ele diz o seguinte: Israel ultrapassou as linhas vermelhas ao intensificar sua ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza. Sem dizer quais, o presidente afirmou na plataforma X que isso poderia pressionar outras partes a tomar ações. Não é difícil imaginar, não é? O Irã é um aliado de primeira hora do movimento palestino Hamas, do ponto de vista ideológico e também do ponto de vista financeiro, do acesso a armas. Disse ainda o presidente do Irã: Washington pediu que não fizéssemos nada, mas eles continuam prestando grande apoio a Israel. Em entrevista à rede Al Jazeera, o presidente indicou que o Irã considera que é seu dever apoiar o eixo da resistência, que inclui grupos armados como Hamas ou o Hezbollah libanês. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ontem confirmou que de fato trata-se de uma nova fase de uma guerra longa e duradoura, portanto nada indica alguma espécie de trégua. E disse que sim, submeteu ao gabinete de guerra a possibilidade de uma troca sugerida pelo Hamas. Como a gente tem noticiado aqui frequentemente, vocês têm acompanhado na nossa programação, o Hamas fez mais de 220 reféns no dia 7 de outubro, entrou em Israel, matou muita gente e levou mais de 220, o último número atualizado falava em 229 pessoas, levou para dentro da faixa de Gaza. Onde eles estão, quantos estão vivos, quantos eventualmente morreram, não há informação segura a respeito disso. Agora a gente está mostrando algumas imagens gravadas de um lado, essa onde tem gente andando em escombros, e a outra imagem ao vivo, infelizmente, desses escombros sendo formados, né? Porque a gente vira e mexe e ouve o barulho de algum bombardeio. Mas eu falava sobre os reféns. Há não diria que é uma possibilidade, talvez seja uma expressão forte demais, mas há uma oferta feita pelo Hamas de troca dos reféns por prisioneiros palestinos do Hamas que estão em prisões em Israel. O primeiro-ministro israelense teria submetido essa possibilidade ao gabinete de guerra, mas não há nenhuma evolução nesse sentido, já que há um nó terrível a ser desatado, né? Negociar com os terroristas, depois do que aconteceu no dia 7 de outubro, avançar com as tropas e correr o risco de massacrar, inclusive, reféns, crianças, bebês, idosos,
que estão em algum lugar mantidos, sequestrados pelos terroristas e vão claramente ser utilizados como escudos, já devem estar sendo como escudos durante a invasão por Israel, e os israelenses e as famílias desses reféns entendem que a vida dos seus parentes, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus maridos, das suas esposas é um preço a ser pago para destruir o Hamas? Cidadãos e cidadãs de outros países que estão sequestrados, esses países entendem que a vida de seus cidadãos ou cidadãs é um preço a ser pago por Israel para eliminar o Hamas ou pela comunidade internacional? É uma questão difícil, dificílima de ser resolvida. A gente tem entrevista sobre esse assunto agora, né, Lívia? Temos sim. José Niemeyer, que é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, que já esteve em outras ocasiões nos ajudando a entender esse contexto de guerra, né, Niemeyer? Bem-vindo, bom dia. Bom dia a vocês, um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan e parabéns pela cobertura deste conflito, por incrível que pareça, ainda localizado. Eu quero até começar essa entrevista com essa informação que o Colombo estava trazendo ao descrever as imagens que a gente está mostrando aqui da faixa de Gaza, sobre essa questão envolvendo os reféns. Há um pedido até da própria comunidade israelense, de familiares de reféns, para que esse pedido de acordo do Hamas, que nós citamos, seja cumprido e seja aceitado, né? Porque são 229 até agora, esse número pode aumentar, pode diminuir, o Hamas fala em 250, Israel fala em 229 reféns. Agora, esses familiares querem que essa troca seja feita. É possível que isso aconteça? Netanyahu, quando fez o pronunciamento nesse sábado, falou que esse assunto, essa possibilidade está sendo discutida no contexto do gabinete de crise, mas não quis entrar em detalhes sobre isso. Lívia, essa troca, do ponto de vista conceitual, ela é errada, né? Porque você vai estar trocando civis que foram sequestrados numa ação terrorista do Hamas por prisioneiros do Hamas que estão presos em prisões israelenses, né? Você está trocando civis que sofreram muito por membros do Hamas que são guerrilheiros, né, que atuam na arte da violência há muito tempo. Então, não seria o ideal. Mas como é fundamental para Israel retirar estes sequestrados de Gaza, até por uma questão de política interna israelense, que o primeiro-ministro israelense está perdendo popularidade, é normal que isso ocorra num conflito com esta característica que envolve reféns. Imagino que o governo de Israel vai aceitar e o Hamas também vai aceitar. Teremos os civis sequestrados retornando e membros do Hamas que estão presos em Israel indo para a faixa de Gaza. Professor, o senhor disse agora para a gente, por incrível que pareça, a guerra ainda é localizada. O senhor acha muito grande a possibilidade ainda de que a guerra se espraie para outros pontos, envolvendo outros países da região? Olha, os alunos do IBMEC têm me perguntado muito isso sobre a dinâmica da guerra. Essa guerra não é uma guerra entre estados, é uma guerra entre um grupo terrorista, representado no Hamas, um grupo radical e que se utiliza de práticas terroristas para fins militares e políticos, né, contra um Estado soberano e independente. Então não é uma guerra, como eu venho insistindo, inclusive com vocês aqui, entre dois Estados soberanos e independentes, como a guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Então, ela tem essa caracterização, é uma guerra de insurgência de um grupo contra o Estado, e esse grupo está se utilizando também de táticas que envolvem violência extrema como terrorismo, né? Agora, o perigo desta guerra, para ela ficar mais perigosa ainda, mais grave, e deixar de ser localizada, se outros estados entrarem, né? O Irã parece ser a primeira opção, até porque o Irã financia o Hamas e financia o Hezbollah, que está pressionando Israel pelo norte. Eu não tenho nenhum mapa aqui, mas eu tenho um mapa na cabeça. Vou tentar passar minimamente o assinante da Jovem Pan. Você tem Israel, faixa de Gaza logo abaixo, Egito abaixo da faixa de Gaza, né, canal de Suez. Acima você tem o Líbano, um pouco mais, olhando o mapa de frente, à direita, você tem a Síria, aí o Iraque, que é uma região administrada, pelo menos com uma influência forte dos Estados Unidos, e depois você tem o Irã. E a Arábia Saudita muito grande no meio
deste arco que eu falei de países, né, junto com a Jordânia. Então, por que eu estou colocando esse mapa? Porque o Irã não está tão próximo de Israel. Você tem o Iraque, entre os dois, você tem a Arábia Saudita e você tem a Jordânia. Arábia Saudita e Jordânia, aliados, pelo menos numa conversa de serviços secretos com os Estados Unidos da América. Não sei se com o Mossad, mas com a CIA e o NSA não tenho dúvida. A NSA não tenho dúvida. Então, o Irã está longe ainda. Um ataque do Irã seria por ar, pela Força Aérea Iraniana, que é poderosa, não é uma força aérea qualquer. Por isso, os porta-aviões norte-americanos deslocados para a região para poder, num caso de um ataque do Irã, organizar para auxiliar Israel um contraofensiva e ali se criar uma guerra aérea entre meios aéreos. Então, e também com artilharia antiaérea contra o Irã e também de artilharia antiaérea iraniana contra possíveis aviões israelenses e norte-americanos, se escalar para isso, um Estado como o Irã entrar formalmente. Por isso que eu digo, nós estamos, e peço que o assinante da Jovem Pan compreenda isso que vou dizer, nós estamos ainda num momento de, não vou dizer torcida, mas de expectativa que a guerra ou o conflito entre Hamas e Israel continue localizado. Porque se a coisa se estender, aumentar, se ampliar, e um país como o Irã entrar, é muito grave, até porque aí Rússia e China também vão observar as ações norte-americanas, seja mesmo como apoio logístico, mas aí não será de apoio logístico, viu? Se o Irã entrar e atacar Israel, de alguma maneira, mesmo com vetor aéreo, os Estados Unidos se colocarão diretamente favoráveis a Israel e atuarão com sua força aérea via porta-aviões já deslocados. Professor Niemeyer, o Kobayashi também vai bater um papo aqui com o senhor. Professor Niemeyer, prazer falar com o senhor. Na linha do que o senhor está falando, os Estados Unidos mandou o seu segundo porta-aviões, passando inclusive pelo canal de Suez ali, justamente para se preservar contra um possível ataque do Irã, né? Diferentemente daquele primeiro porta-aviões, o maior do mundo, que estaria no mar Mediterrâneo. Enfim, a minha pergunta agora é direcionada para o outro lado, para a manifestação do presidente da Turquia, que é uma manifestação importante a favor do Hamas contra Israel e uma voz dissonante dentro da OTAN, que em maior parte apoia o Estado de Israel. Inclusive, defendeu o seu direito de autodefesa, claro que com um asterisco de proporcionalidade, tão quanto assim que os atos se iniciaram há cerca de 3 semanas. Quero saber da sua avaliação a respeito dessa manifestação do presidente turco e como isso pode impactar todo esse cenário ali em volta de Israel, agora para o outro lado, né? Excelente questão. A Turquia é um fator estratégico nesse conflito, né? Como um país soberano e independente, mas um país que olha diretamente por baixo, né, no mapa, olha para o conflito na Ucrânia, né? E busca uma posição difícil de equilibrista entre Ucrânia e Rússia, porque a Turquia tem relações com Moscou, e, ao mesmo tempo, a Turquia está olhando para baixo, também no mapa, a gente pensando no mapa de frente, olhando diretamente para a questão entre Hamas e Israel. E a Turquia tem uma conversa, principalmente a partir de diplomacia secreta, com o governo, com Tel Aviv, mas a Turquia é um país islâmico. Nós, às vezes, temos dificuldade de compreender isso. A Turquia é um país islâmico. Vem se ocidentalizando nas últimas décadas, mas é de maioria islâmica, por isso que até hoje não entrou na União Europeia, não é membro da União Europeia, mas é membro da OTAN. Por isso que a Turquia, se hoje os alunos do IBMEC fossem fazer um trabalho, talvez seja o Estado que tenha a visão mais bifrontal de segurança internacional, que a Turquia tem que pensar na sua base islâmica, civilizatória, e, ao mesmo tempo, reiterar os seus esforços dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte e também, por exemplo, com relação a um país como Israel. Como você bem colocou, a OTAN já deu apoio com um certo limite, em função da resposta de Israel não poder ser muito dura. Por enquanto, por exemplo, apenas a Força Aérea israelense respondeu aos ataques terroristas, mas já estão acontecendo algumas incursões de batalhões específicos, né, no norte de Gaza. Mas então a Turquia é isso. A Turquia é um país que merece
ser pesquisada dioturnamente por todos nós. Agora, Niemeyer, amanhã tem mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Dessa vez é um pedido de emergência para que fosse feita uma reunião de emergência que partiu dos Emirados Árabes Unidos. E, enquanto isso, o Brasil tenta costurar acordos aí para apresentar mais uma resolução. É possível caminhar para um consenso num conselho que tem 5 membros permanentes com vagas permanentes, que 3 deles, vamos citar aqui os Estados Unidos, Rússia e China, não conseguem entrar num acordo? Lívia, eu não costumo ser muito peremptório, né? Quando nós analisamos política internacional, muitas das nossas conclusões são ilações a partir da nossa análise, do que a gente pesquisa e estuda, mas nesse caso eu posso te responder de maneira peremptória. Não é possível. Não haverá um acordo construído dentro do Conselho de Segurança da ONU, principalmente porque, por mais que a imprensa esteja divulgando menos, e é justo, porque estamos com um conflito mais latente agora no Oriente Médio, mas a guerra na Ucrânia, né, continua com toda a dinâmica de uma guerra de invasão muito séria em pleno século XXI. No maior país da Europa, que é a Ucrânia, né? Observando a parte ocidental da Europa. Então, tudo que for discutido hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, ou semana que vem, dentro do Conselho de Segurança da ONU, principalmente pelos 5 Estados-membros, França, Inglaterra, Chile, Estados Unidos e Rússia, todos eles estarão observando, ao pensar na questão do Oriente Médio, vão se lembrar e estarão observando a questão na Ucrânia. E então, uma proposta de Estados Unidos, Inglaterra e França, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra, países aliados do ponto de vista estratégico, será rechaçada com certeza por China e Rússia, e vice-versa. Então, eu posso te responder, Lívia, eu não costumo responder com esse teor de assertividade, mas a resposta é não será possível. Essa é a resposta que a gente tem ouvido de todos os especialistas nos últimos dias. Eu queria te agradecer mais uma vez a entrevista. Falamos com o coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, professor José Niemeyer, que sempre nos atende com tanta gentileza. Bom domingo, professor, e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a vocês, bom domingo e principalmente um abraço ao assinante da Jovem Pan.